Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dando início a mais uma live, né? Toda quinta-feira uma live falando de um assunto importante para a gente, né? Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de isolamento e a gente precisa estar preparado para esse tempo, né? E a gente, através desse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa estar preparado para muitas situações que vêm. Então, cada semana, cada quinta-feira eu trago aqui um profissional de cada área para falar sobre determinados assuntos. Hoje a gente vai falar com a psicóloga Flávia Freitas, ela é psicóloga clínica, ela tem pós-graduação em Ciências Forenses e Neuropsicologia. Então, que bom que a gente vai poder falar com alguém que possa falar um pouquinho sobre isolamento social, que esse é o tema do nosso encontro hoje, né? Tanto na pandemia como pós-pandemia. Eu estou aguardando só a psicóloga entrar online para que a gente possa fazer a conexão para começar a live, tá? Enquanto isso, vou falar um pouquinho dessas pequenas lives que eu tenho feito aqui todas as quintas-feiras. Elas precisam, né, estarem conectadas com a nossa realidade. Esse é o objetivo, né, de cada uma delas. E que bom que a gente pode ajudar. Não importa onde a gente esteja, o importante é que a gente ajude. É de casa para casa, mas a gente precisa estar todo mundo de mãos dadas, podendo ajudar uns aos outros, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, deixa eu ver se ela já entrou, tá? Ainda não, estou aguardando. Então, se vocês tiverem alguma pergunta também, por favor, podem fazer. Valdomiro, que bom, Neto, nosso amigo, que bom. Fico muito feliz, Tânia, seu Laureano, Neidoca, a Maria Freitas, Claudinha, Pascaline Varela. Gente, que bom que vocês estão aqui também podendo participar. Se vocês tiverem alguma pergunta também podem fazer, tá certo? Para a psicóloga, e ela vai estar aqui daqui a poucos instantes, eu creio, para que ela também possa responder, tá certo? A gente vai ter algumas perguntas, mas a gente vai abrir também o link para que ela possa falar sobre o assunto. Se por um acaso tô sem som, melhorou o som? Tá melhor o som para vocês? Oi? Tá melhor o som para vocês? Só me respondam se eu estou sem som ou não. Ok. Pronto. Flávia já entrou. Vou convidá-la agora, tá certo? Para vocês conhecerem um pouquinho dela também. Ela vai falar um pouco também sobre ela, tá bom? Não estou conseguindo visualizar você. Mais um minutinho. As nossas conexões residenciais, né? Tem esses probleminhas também. Não estou visualizando.
Flávia, me dá só um oi, me diga só qual é o Instagram que você tá, porque eu não estou conseguindo visualizar o PC Flávia Freitas. Fernanda, Bertoleza Blanchet, que bom, seja linda. Gente, eu não estou conseguindo. Marília Pontes Luna, deixa eu ver. Bom, enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Enquanto Flávia, eu estou vendo que você está aqui, mas eu não estou conseguindo fazer a conexão com você. Então, faça o seguinte, você sai do Instagram e entra novamente, porque aí eu consigo te visualizar e consigo te adicionar, tá certo? Porque fica mais fácil dessa forma. Gente, vocês, né, que estão todos aí do outro lado, que tem alguns psicólogos aqui, eu sei, conheço alguns, e que bom que vocês estão aqui e que se vocês também puderem nos ajudar, fico muito feliz, tá certo? Porque eu acho que é de mãos unidas que a gente chega lá, né? De mãos dadas a gente chega lá. Maria Tânia, Lídia Kélia, né? Quem mais? Maria e Oh, Dona Cássia, que bom, seja bem-vinda. Quem mais? Pascaline Varela. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto, agora. Olá, Boa noite, Flávia. boa noite, Cleide. Tudo bom? Tudo ótimo. Que coisa boa. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Eu desde já peço desculpa pela demora, porque deu problema aqui na internet e eu não consegui entrar. Não, não se preocupe, a gente tá assim, as nossas internets estão a bênção, né? É Internet verdade. residencial, ela tem tá dando esses piques assim nesse horário, aí ele fica perde um pouquinho a conexão. Eu passei por isso há minutos atrás também, entrei atrasada. Não se preocupe, mas estamos aqui. É verdade. Boa noite, seja muito bem-vinda. Que esse nosso bate-papo Obrigada. seja assim, seja bom, que possa ajudar, né? Eu fico muito Com feliz em ter sido certeza. você a pessoa. Fala um pouquinho sobre E eu você, fico, Flávia. eu fico muito lisonjeada pelo convite. Desde já, Cleide, eu agradeço pela oportunidade, porque esses são espaços para a gente democratizar o conhecimento, né? Isso É foi verdade. eu costumo ver, em tudo na vida, eu costumo ver um ponto positivo. E esse foi o ponto positivo da pandemia, um dos pontos positivos, né? Foi esse É verdade. acesso, essa forma de acesso mais para as pessoas, que as pessoas tenham mais o conhecimento de forma mais fácil, né? É Bem, meu verdade. nome é Flávia, eu sou psicóloga clínica, já faz 5 anos que eu sou psicóloga. Hoje eu trabalho na clínica, numa clínica chamada Evolver, e eu tenho especialização em ciência forense, em atenção psicossocial e estou terminando neuropsicologia. Que coisa boa. A menina, ela não parou. Ela Não, nem naquele quero. famoso. É muito bom. Mas é muito bom. Conhecimento é sempre muito bom, enriquecedor, né? Com Faz certeza, com que é abra todos verdade. os nossos horizontes. Flávia, é, fora a clínica, você já clinicou em algum órgão público também, em alguma instituição? Eu, eu já passei 2 anos numa ONG, que ela Hum, trabalhava com crianças abusadas sexualmente, que era a sim, SEDECA Casa Renascer, por 2 anos. sim. Terceiro E setor, fora né? isso foi na clínica mesmo. Deve ter sido bem difícil esse tempo, né? Trabalhar com Com crianças certeza. assim é mais complicado. Mexe mais com o coração da gente, né? É, Tudo é mexe, verdade. mas Mas a nesse gente ponto aprende. eu acho que mexe. De início, mexia muito, mas aí a gente começa a ter a perspectiva de o que eu posso fazer para mudar,
essa situação. É. Então, aí a gente vai e começa a trabalhar com esse foco. Então, a gente deixa nossas emoções um pouco de lado e vai mais para ação. Isso é muito bom, né? Isso aí eu acho que é mais importante até, porque aí você tira o emocional, mas não tira todo, você só canaliza ele para E poder ajudar, porque senão você não ajudar. consegue, né? É verdade. É verdade. Olha aí que a gente está indo até Já por outros estamos caminhos, falando. mas o espaço é democrático. Gente, eu desliguei um Sim. pouquinho os comentários, daqui a pouco a gente liga, eu abro de novo, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, que aqui a gente tá, o espaço é bem democrático, né? Alguma informação também extra que a gente também não saiba, de repente, o espaço também é democrático, a gente está aqui para isso, Sim. né? O que eu puder ajudar, É, estamos aqui. vai ajudar bastante, se Deus quiser. É, Flávia, como assim o nosso tempo é um pouco curto em relação a seu Instagram, termina que sendo uma hora, fica pequenininho para tanto assunto, né? É Mas verdade. eu vou tentar falar menos para que você fale um pouco mais, porque senão não dá tempo que eu falo muito. Então, assim, quais tipos de doenças psicológicas têm se manifestado, né, nesse período de isolamento, enquanto psicóloga, você tem observado? Cleide, tem chegado muito na clínica questões de estresse agudo, transtorno de estresse Uhum, pós-traumático, depressão, ansiedade generalizada, pânico e toque. uhum, O toque, pelo fato de ter essas imposições de ter que os cuidados de lavar as mãos, então as pessoas elas estão ficando com esse comportamento repetitivo. Então, o sim. toque tem surgido nessa perspectiva. E também problemas cognitivos, Cleide, no sentido de Hum, dificuldade de memorizar, é, problemas de planejamento, esquecimento. Esses problemas cognitivos estão também sendo muito evidentes. também. Acho que é devido ao isolamento, provavelmente, mas é uma onda muito grande, né? Que está acontecendo, na verdade. E que a É grande um, é maioria um, das pessoas não tem esse acesso de isso conhecimento. é um tempo atípico, né? Porque nunca a gente passou por isso. Então, a gente está passando É, por um processo de adaptação. E toda e que mudança provoca um pouco de sofrimento, né? A gente é acostumado a um padrão, a uma rotina, e toda mudança gera sofrimento, né? E quando essa é mudança é verdade. prolongada, piora a situação. É verdade. E agora que eu vi que o fio do meu microfone estava invertido. Peraí só um minuto, Flávia. Deixa eu só tentar ajeitar, porque eu sou uma bênção. Na hora, tentando ver se o fone estava. Tá bem o som ainda? Dá para ouvir Tá bem? ótimo. Tá sim. Tá. É verdade que nesse período de isolamento social, em decorrência do coronavírus, né, tem sido detectado a síndrome de burnout, né, em inglês a sílaba, é porque eu não consigo falar algumas coisas, a minha língua ainda não deixa. Tá, Algumas pessoas chamam burnout, outras chamam burnout. Varia muito, certo. pelo fato de ser inglês. Então, é Sim, verdade. Por esse período de isolamento, em decorrência do coronavírus, né, há uma mudança na rotina, né? Então, as sim, pessoas, por estar em casa, em home office, ela acaba trabalhando sim, mais do que o necessário. Porque se elas estivessem trabalhando fora, tem o horário correto, né? O horário sim. destinado para aquilo. E em casa, não. Você acaba querendo dar conta de tudo, num momento só, e é- excede o tempo de trabalho para dar conta daquilo, para mostrar produtividade, entende? Então, isso você, quando É, você trabalha muito, você tira tempo para você. Você tira um momento de lazer, um momento prazeroso com a família. Então, isso, você trabalhando muito, você gera desgaste físico e mental. E isso caracteriza o burnout. que era uma síndrome comumente do trabalho, especificamente do trabalho, Ela é. da parte Isso. empresária. E, no entanto, hoje tá bem. Na verdade, acho que ela juntou, né? Como o trabalho foi para dentro de casa, né? Aí Sim. provavelmente tenha sido. Olha, muita coisa. É, qual o tipo de tratamento é indicado para essa síndrome e quais se tem uma faixa etária mais ou menos de idade específica ou sexo que atinja mais essa síndrome? Cleide, não existe uma faixa etária fixa, certo? Mas estudos brasileiros mostram que a população brasileira atinge mais entre 30 e 50 anos.
que é aquele período de maior produtividade do indivíduo. Que ele entra Sim. para o mercado de trabalho e dali ele investe muito físico e mental. Então, a faixa Hum, etária, ela fica entre esse período, de 30 a 50. Mas pode vir antes, como pode vir para pessoas mais velhas também, entende? Mas é mais evidente nessa faixa etária. sim, é mais comum de encontrar, né? Isso. E o tratamento, ele é multimodal. De início, você vai para um especialista, né? E inicia a Sim. terapia. E em alguns casos mais graves, é indicado o uso de medicamentos, que normalmente se utiliza o antidepressivo ou o ansiolítico. Sem contar Então, que o também se faz processo. necessário mudança do estilo de vida e dos hábitos, porque não adianta você ir para uma terapia sem mudar seus hábitos. Se o problema são seus É hábitos que levam verdade. ao desgaste físico e mental, então não teria é, não teria a questão de você não mudar para mudar a sua comorbidade, a sua doença. Entende? Então, É, primeiro tem que o mudar resultado não produz. exatamente, e ser uma consequência. Então, ela é É multimodal, ela tem várias facetas para o tratamento. interessante, tá vendo? Então, olha aí, gente, como tem informação aí para todo mundo. E é muito importante que isso aconteça, né? Que a pessoa se Sim, perceba também e busque essa ajuda. Porque se ela não sim, fizer isso, fica impossível até para ela se cuidar, né? com É, certeza. quais os medos mais comuns têm se apresentado nesse contexto de pandemia? Olha que Assim, assim, eu estou perguntando se estou tentando falar o mínimo. aham, a gente está num cenário de incertezas, né? E essas Sim, incertezas geram os medos. As sim, pessoas, os medos mais comuns são o medo de se contaminar, o medo de é, contaminar quem você mais ama, seus familiares, o é medo de verdade. perder o emprego, pelo medo da questão do financeiro, né? De poder cuidar da sua família financeiramente. O É medo do verdade. futuro, o medo de faltar alimento, o medo da solidão, porque a solidão É, é uma questão muito aparente no isolamento. Então, as é pessoas têm verdade. esse medo é muito preponderante, o medo da solidão. Porque É a algo solidão, bem, Cleide, bem, a solidão, ela é uma emoção que você se sente só. Você pode estar rodeado de muita gente, mas você se sente só. Você pode morar numa casa cheia de pessoas, mas se você se sentir só, isso é solidão. As pessoas confundem muito solidão com solitude. Solitude é aquela pessoa que é, mora só e se sente bem. Mas é solidão verdade. não. Você pode estar rodeado de pessoas e se sentir só. Então, esse É medo da verdade. solidão e o medo do futuro incerto são os piores medos que têm sido demonstrado, que eu tenho Nesse evidenciado. tempo. Sim, É bem complexo. É por isso que, assim, quanto mais a gente souber e quanto a gente trabalha, diminui esses medos, né? sim, Porque eu acho que a informação, ela muda tudo, né? O sim, conhecimento, a informação e como você lidar e como você buscar essa ajuda, onde você deve buscar, isso muda tudo, com né? certeza. Muda, Ele abre janelas, né? é verdade, Tá tudo é verdade, escuro, é como se você estivesse dentro de uma casa e abrisse a janela e visse o sol. Então, clareia, né? é verdade. Isso é muito bom. É muito bom saber que a gente pode buscar essa ajuda, abrir essa janela e não deixar essa janela se fechar, né? Sim, Porque nunca. é o mais importante. Porque tem Sim, pessoas que abrem a janela, mas depois fecham de novo, né? é É verdade. muito importante. É muita coisa para perguntar. Fico doida. É muita coisa, muita informação. Nesse período de pandemia, é, todos nós, a gente sabe, né? Todos nós temos inteligência emocional. Alguns vão desenvolver um tipo, ou várias, ou até, às vezes, um só, duas, ou várias. Mas nesse tempo de isolamento, as pessoas têm conseguido desenvolver essa inteligência emocional ou o medo tem paralisado elas? Infelizmente, Cleide, elas não têm desenvolvido essa inteligência emocional, certo? Pelo fato delas não compreenderem muitas vezes da importância e até pelo desconhecimento dessa importância, né?
E É, isso gera o medo. Por eu não ter o controle emocional, não ter esse equilíbrio emocional, eu tenho incertezas e gero medo. E o medo paralisa. O paralisar, é ele acaba verdade. paralisar o ser e fazer das pessoas. Então, as pessoas deixam de fazer e ser pessoas melhores, fazer coisas que gostariam de fazer, por o medo limitar. É um fator limitante nessa questão do controle emocional, essa inteligência emocional. É, porque quando você tem o controle, né, quando você consegue desenvolver a inteligência emocional, você sobrevive, né? Você Sim, consegue dar uma virada. você vive Isso é um melhor tema com medo. interessante. Sim, Isso é um tema você vive, interessante. você passa por adversidades de forma mais fácil. É verdade. Isso daí dá uma boa conversa ainda sobre essas inteligências, para a Tá. gente ver se a gente consegue dar uma mexida, né? Nesse povo. Vamos ver se dá certo para a gente ter essa outra conversa em relação exatamente para a gente poder ver se a gente consegue despertar, né? Sim, Esse lado das pessoas se reconhecerem e se buscar, se encontrarem a si mesmo, que eu acho que talvez seja aí o maior problema que a gente está enfrentando, né? exatamente. As Essa, pessoas, acho que eu elas não não estavam encontrar. acostumadas a viver com elas. É, E esse é o ponto positivo que eu vejo da pandemia, Cleide, porque é um momento que é preciso se encontrar. E a pandemia obrigou você a esse momento, você precisa a se se olhar, achar, se ver. a se É, achar. Às vezes a gente está é, trabalhando na rotina, trabalha, acorda, levanta, toma café, vai trabalhar, volta, fala com o filho e não sei o quê. E assim foi. E passou um dia. Você viveu ou você só cumpriu uma rotina, né? é verdade. E agora tem esse olhar, né? A Exatamente. pandemia obrigou você a olhar para você, enxergar Exatamente. esse eu que precisa de ser E, cuidado. e assim, por as pessoas não terem esse hábito de olhar para o eu, se sentem perdidas. É O que verdade. que eu faço Eu dentro de acho que aí casa? tá. Exatamente. Isso é bem interessante. Quais cuidados devemos ter com a saúde mental das crianças? Chegamos num ponto que, assim, para mim é importantíssimo. Que é o mimo da gente, né? Com as crianças nesse período, né? Que a gente está atravessando um período muito estranho na humanidade. Então, que cuidados a Sim. gente deve ter com essas crianças? Primeiro que tudo, eu acho que a gente tem que observar o comportamento da criança. Observar se ela está irritadiça, se ela está apresentando insônia, chorosa, se ela está com falta de concentração durante as aulas, se ela apresenta medos. Então, isso são sinais, dentre outros, que a gente tem que observar, que é a forma com que a criança se expressa o sofrimento. Ela não chega a dizer assim, eu estou sofrendo como um adulto, não consegue. Ela não consegue É falar verdade. isso. Então, ela mostra o comportamento, mostra esses sinais através do comportamento. E a partir desses sinais, é chegar junto. É saber fazer aquela questão de chegar lá, filha, eu estou aqui, você pode contar comigo. É chegar perto da criança e dialogar, explicar o contexto, porque assim, na escola explicou o que é coronavírus, ele sabe que é um vírus que mata, é uma doença, mas assim, o contexto, ela muitas vezes não sabe. Ela é levada É porque a mãe verdade. diz, não, vamos ficar em casa para não pegar a doença e morrer. Então, ela cria medos. Então, é É dialogar, verdade. mostrar, orientar sobre essa doença, sobre essa pandemia, sobre o contexto que a gente está vivendo. É manter a rotina da criança. Porque a criança, ela Isso é muito precisa importante. de segurança. Então, ela precisa saber o que vai acontecer com ela, para se sentir segura. Então, é preciso manter a rotina dela. Promover atividades de lazer com essa criança. Conversar com essa criança. E a pandemia, ela trouxe isso, essa aproximação que às vezes o trabalho fora não permitia, né? Às vezes os pais É não verdade. podiam, infelizmente, não podiam ficar com a criança, outros cuidadores ficavam, então esse momento é para fortalecer os vínculos. Então é É isso, é verdade. chegar junto da criança e cuidar dela e fazer com que ela se sinta cuidada e amada. O amor dos pais, principalmente nessa hora, é muito importante, né? Se ele tem a segurança que o pai e a mãe estão ali, olha, estamos juntos aqui, aí ele consegue passar por qualquer coisa.
Mas é Sim, verdade. Eu acho que é as dificuldades da pandemia. Eu acho que é algo extraordinário. Eu fico, digo, Jesus, o que é que a gente vê? Todo mundo enlouquecido, né? Mas é verdade. quando se quer, né, se encontra o caminho, mas Sim, precisa buscar. Por isso essa conversa aqui é tão importante, né? Para que as pessoas, importante. né? Clay, Porque e outra coisa que eu vejo pode é falar. usar conscientemente as tecnologias. Sim. Porque o celular, o computador é bom, mas em excesso não. Ela estimula o cérebro da criança, ela fica hiperexcitada, entende? É fazer atividades com essa Hum. criança que ela se sinta, é desenhar, é pintar, é contar uma história, é fazer com que essa criança crie memórias da infância dela. Voltar mais ou menos o tempo da gente, né? Assim, na nossa infância que a gente não tinha Sim, celulares ainda. E aí a gente tinha exatamente. mais tempo, a gente desenvolvia até a nossa inteligência, né? Sim, Eu acho que é bem interessante. Acerca das crianças autistas, o que é que você pode dizer? Como a gente deve lidar? É, onde eu sou católica e na nossa paróquia nós temos muitas crianças autistas. E eu tenho muitos amigos com filhos autistas. E está todo sim. mundo meio perdido, né? Porque eles estão muito agitados. Em relação às crianças autistas, é preciso manter a rotina, porque as crianças autistas elas se desorganizam muito fácil. Então é preciso elas precisam saber o que vai acontecer, qual o próximo passo. E elas na cabecinha delas elas têm uma rotina, mantêm um padrão. Sim, Então elas não conseguem lidar com o inesperado. Quando acontece sim. uma ação inesperada, elas se desorganizam e se agitam. Então é preciso manter a rotina para que ela se permaneça mais tranquila. É preciso. Acho que deu um probleminha. Oi, tá me ouvindo? Porque Estou ouvindo travou. agora. Foi, eu vi, Tá, aí porque eu travou. parei. Pronto. Pode É manter continuar. essa rotina. Um segundo ponto seria o quê? Realizar terapia online, se possível. Porque é preciso, Sim, de certa forma, conduzir essa rotina dessa criança. E o psicólogo ele vai traçar estratégias com os pais, entende? E mantém o vínculo da entendo. criança com o terapeuta. É, Uma outra, pode falar. não, continue. Pode continuar. Um terceiro ponto que eu acho importante é planejar atividades, porque o autista ele é muito corporal. Então, planejar É, atividades que eles brinquem, que eles cansem, atividades físicas, que eles rolem no chão, pode ser brincadeiras de encher balão, de pular obstáculos com almofada, de coisas assim corporais. É importante sim, realizar com o autista, porque ele gasta energia e se tranquiliza. Manter uma fica mais alimentação fácil para saudável ele. sim. Manter uma alimentação saudável é importante também. E sempre o Sim, quê? Dialogar. Dialogar, explicar à criança. Não é porque ela tem autismo que ela não seja capaz de entender. Ela tem uma limitação de certas coisas, mas é preciso dialogar com ela para que ela entenda o que está acontecendo. O que ela entender está ótimo. Então é preciso esclarecer dúvidas, mostrar o que está acontecendo, mas na medida do possível, porque não deixa de ser criança. Ali é uma criança, entende? Então, é esse verdade. ser é importante esclarecer, deixar claro, para que ele fique mais tranquilo e saiba que ele não está só, que a família está ali com ele, apesar desse contexto, que a família está ali com ele. É muito importante que a gente saiba lidar com o autista, porque ele é uma criança que ele precisa um pouco mais de cuidados, mas ele só não externaliza, né, o que ele sente, Sim, mas ele sente tudo, e sente com intensidade muito grande, exatamente. né, Tudo para então ele é muito intenso. é verdade. Eu tenho xodó por criança, né, por isso que eu fui para essa área infantil, que eu acho que é muito importante. Conosco aqui,
tem uma pessoa, uma colega da França, e ela passou por aquilo que nós ainda não passamos. Nós estamos num isolamento que não é tão isolado. Ela passou pelo isolamento total. E se ela quiser fazer alguma pergunta ou dar algum depoimento para a gente, é até interessante para quem não conhece a história, né? Então, para a gente é até bom, porque vai servir para a gente também como base, para a gente poder entender. Sim, com Tá sem certeza. som. O meu, que tá piscando, é Pascaline. Diz que tá sem som. É o meu, Mas para mim tá Pascaline? aparecendo. Para mim tá bom, tá perfeito. Eu acho que o problema deve ser no aparelho de Pascaline. Não é no nosso, não, porque eu lhe ouço bem e você me ouve bem. Depois, no Sim. som, ele sai perfeito, mas acho que é lá. O pesquisador Philip Fischer, né, diretor do Centro de Neurociência Translacional da Universidade de Oregon, ele afirma que na criança o estresse pode se transformar em tóxico. Né? Me explica um pouco, você pode falar um pouco sobre esse estresse e o porquê na criança se transformar em tóxico? Porque assim, nós somos os seres humanos, eles não são preparados biologicamente para lidar com o estresse prolongado. Ele lida com o estresse agudo, mas prolongado, ele se desregula. Então, quando Sim. isso acontece, há um desgaste físico e mental. Hum, Tendo em vista que a criança está em desenvolvimento e o sistema biológico é imaturo, apresenta consequências muito piores, né? Que pode levar a esse chamado ao estresse tóxico, que sim. é um dos tipos do estresse, certo? Esse que é o não tolerável, esse aqui é o mais prejudicial para as crianças, para os adultos, imagine para as crianças, certo? E o que Deve ser seria esse bem. estresse tóxico? Ele é um quê? É quando uma criança vivencia alguma dificuldade por um tempo muito prolongado, sem o acompanhamento adequado de um adulto. Então, ele pode estar Hum, passando por esse estresse e ter um adulto perto, mas se ele não der o apoio, ajudar a entender, a compreender o contexto, não vai promover do mesmo jeito esse estresse tóxico, entende? Então, esse adulto tem que entendi. estar preparado para ajudar essa criança a passar por esse estresse. Que eu acho que, no caso, é o que acaba acontecendo conosco, muitas vezes, Sim, sim. E aí nessa a questão da gente pandemia. tá. Eu acho que aí é o limite, né? Fica bem no limiar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa Sim, também. Na grande maioria das vezes, a criança ela está rodeada de adultos, né? sim, Mas o adulto não observa essa criança, como acontece agora na pandemia. Tá todo mundo dentro de casa, mas parece que não, a maioria não está muito conectado, né? Parece que é uma desconexão ainda. E talvez a situação de estresse tenha sido pior por causa disso. Me corrija se eu estiver errada. Você é profissional, eu sou a curiosa. Aqui a gente está assim, para a gente poder se ajudar. sabe, Cleide, você acha melhor quantidade ou qualidade? Para mim, eu prefiro qualidade. Não a Exatamente, quantidade, mas a qualidade. exatamente. Se tiver muitos adultos que não tiverem essa atenção, o cuidado, o diálogo, nada adianta, entende? A É, criança vai se sentir só do mesmo jeito. Vai se sentir, ela vai estar predominantemente em estado de alerta todo o tempo, isso é um sofrimento muito entende? grande, né? Exatamente. Porque vai acarretar aí, creio, muitos sofrimentos para o futuro. Me corrija se Sim, eu estiver errada. não está certa. Estudos mostram que crianças que passam por esse tipo de estresse se tornam adultos muito doentes. Complicado, Porque, né? porque a criança, ela sofre alteração biológica e imunológica. A sua imunidade Sim, cai e provoca infecções. aí é complicado. Aí por isso adoece realmente bem mais. Fica mais Sim, suscetível, né, às doenças. com É certeza. bem complicado. Quais são as sequelas do isolamento, que o isolamento, né, pode deixar, né, no ser humano, na saúde do ser humano? Porque a gente sabe que vai ter aí muitas coisas, mas as mais evidentes, as mais você como profissional e você acha que são mais gritantes, que são mais fortes.
o que eu evidencio são o surgimento de uma onda de transtornos mentais e o aumento das pessoas que já estão com transtorno tendo um acometimento muito pior desse transtorno. No caso de depressão, o índice de suicídio tem sumido muito, entende? Por essa questão do isolamento. São dados que não são divulgados, infelizmente e felizmente, para não alarmar diante da situação que a gente já está passando. Mas senão causaria um caos total, né? Exatamente. E assim, eu vejo que na pandemia a gente está vendo isso. E no pós-pandemia, Cleide, eu vejo que vai surgir uma nova epidemia. Uma epidemia silenciosa, uma epidemia oculta. Aquela epidemia dos transtornos mentais. É o que eu vejo. Vai ser bem complicado. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, alertou sobre isso, né? Acho que foi no domingo, ou foi no sábado, uma coisa assim. Alertou que isso pode acontecer, porque parece-me, eu não me aprofundei, eu estou tentando assistir o mínimo possível para poder manter minha sanidade mental também. Mas me parece que em alguns países já começou essa onda, né? Já estão vivenciando isso. É muito complexo. Na China é um deles. A China ela tem passado por um problema muito grande em relação a isso. Casos de depressão e ansiedade. E o transtorno do estresse pós-traumático também. É muito complicado. A gente precisa estar atento, né, a essa situação, porque não é fácil. E aí a gente precisa ajudar mais. O trabalho de vocês vai ser dobrado, viu? Vai ter muito trabalho por aí. É verdade. É bem complexo mesmo. Que caminhos você indica, né, para a busca desse equilíbrio? O que você acha? Como você vê, né, como profissional, essa busca desse equilíbrio? O que você indica para a gente? É como a gente falou no início, Cleide, é buscar o autoconhecimento. É você separar um momento para você e começar a se conhecer, a identificar as emoções, a compreender as suas emoções e saber como lidar com elas. Porque em momentos difíceis, nós não paramos para pensar nelas, nós simplesmente sentimos e agimos. E o quê? Essa busca pelo equilíbrio é o controle emocional, a gente chama de inteligência emocional. É a busca entre a razão e a emoção, né? Então, é preciso a gente conhecer nossas emoções, entender nosso perfil emocional, para saber lidar nas situações adversas, como a gente deve seguir, para melhorar tanto nossa vida com nós mesmos, como nas relações com o outro. Sim. Nós já temos aqui algumas observações, viu? Interromper você só um pouquinho para a gente ver essas informações. Pascaline, né, tá dizendo, percebe que as pessoas estão se acostumando a não socializar. Será que a gente está usando tantas redes que não está querendo socializar tanto, ao seu ver? E isso é um ponto negativo. Esse é um ponto negativo, né? A gente já está com gente aqui também dos Estados Unidos. Coisa boa, estamos longe, viu? Isso é muito bom. A gente está nos Estados Unidos, está na França, está em Natal, ou seja, estamos no mundo, né? E que bom que a gente pode falar, e que bom que esse mundo pode ajudar, né? A gente pode ajudar o mundo. Pelo menos é a única coisa boa que eu tenho visto nas redes sociais hoje. Porque se antes era danoso, eu não sei se agora continua sendo tão danoso. Mudou um pouquinho, parece-me, né? Sim. Mudou um pouquinho não, filho. Você está sendo muito assim, mudou muito. Muito moderna. É verdade. A sorte é que a gente tem canais como esse aqui, que a gente pode, né, informar, passar informação, a gente pode conversar. E que bom, porque antes a gente não tinha, né? E se fechava talvez até no nosso mundinho. Sim. Né? E hoje a gente pode abrir um pouquinho. Mas o que Pascaline diz também tem um fundo de verdade. As pessoas não estão acostumadas a se socializarem mesmo. Elas estão muito no mundo delas. Né? E isso nós temos Maria. Muito Pode ruim. falar. Muito ruim. Não, estou dando uma olhadinha aqui nas pessoas. Se vocês quiserem fazer alguma observação, por favor, podem fazer. Estamos aqui. A gente ainda tem mais umas 2 perguntas. A gente ainda tem aqui mais uns 10 minutos. Olha que coisa boa.
Qual mensagem você deixa para seus pacientes e para as pessoas, né, de um modo geral? Tanto agora em relação à pandemia, como em relação à pós-pandemia. Eu deixo a mensagem você procurar se conhecer, é olhar para dentro, começar a refletir, pensar e refletir e começar a ver você, porque nós costumamos, nossos olhos a gente projeta no outro, a gente vive muitas coisas do outro e a gente esquece de nós mesmos. E isso nos causa muito sofrimento. Então, é parar esse momento e pensar em você, refletir, identificar suas emoções. Aproveite, tire o proveito. É o ponto positivo que eu vejo. Tire esse proveito dessa pandemia, desse momento que você tem um tempinho a mais. Planeje suas atividades. Não foque apenas no trabalho, porque é preciso buscar um equilíbrio. Família, trabalho, lazer, amigos. É preciso. O indivíduo ele não vive só de trabalho, ele não vive só de lazer, ele não vive só de uma instância. Ele é um equilíbrio entre várias instâncias. Então, eu deixo para as pessoas buscarem a conhecer a si mesmo. Porque elas conhecendo a si mesmas, elas vão ser capazes de se sentir feliz e levar felicidade para o outro. É verdade. Tem uma pergunta, na verdade, duas perguntas. Geraldo de Abraão, eu acho, Geraldo provavelmente seja. A prática de esporte em meio a dessa pandemia pode ajudar pessoas com ansiedade? Sim, é Geraldo? Sim, Geraldo, com Eu acho que certeza. A prática de esportes, ela produz hormônios, né? Endorfina, hormônios do prazer e também ela promove que você não sinta tanto estresse. Ela desacumula hormônios negativos do seu corpo. Então, você pratica o esporte, você faz meio que uma lavagem mental, porque você está ali produzindo hormônios do prazer e você se sente bem, você gasta energia ali, naquela atividade que você está ali se empenhando, fazendo porque gosta, porque quer, certo? Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui também. Tá em espanhol, tá? Entendi. Se você acha que a tecnologia ajuda a separar as pessoas dentro de casa, né? De certa forma, sim. Porque a partir do momento que, como eu disse no Sensations, início, Michelle Opnask. como eu disse no início, a tecnologia ela tem que ser usada de forma consciente. Tudo na vida tem que você fazer de forma dosada, né? Então, se eu estou dentro de casa, estou com a minha família, cada um está no celular, qual é o vínculo que está promovendo aí? Muitas vezes, estamos dentro de casa e manda mensagem. Vem cá, já jantou? Pelo WhatsApp. Sim, sim. Então, cadê o calor humano? Cadê o contato, falar? Estou aqui perto de você. Isso falta nas pessoas muitas vezes. Por isso o sentimento de solidão. Apesar de ter muitas pessoas próximas, mas se sente só. Porque não é uma câmera que vai me dar um afeto. Ela vai me mostrar o rosto, mas não vai me dar um afeto. Eu estou aqui com você. Ela minimiza os efeitos, mas elas não provocam fortalecimento de vínculo. Entende? Verdade, é verdade. Aí, Pascaline diz, nenhuma tecnologia substitui o calor de um abraço. É verdade. Mas separa sim. Michele, nos Estados Unidos, Paper Sessions, ela falou depois em português aqui. Obrigada pela maravilhosa oportunidade, também caminhadas. Doido para caminhar, né? Oxitocina, Sanches fala aqui, que é um dos hormônios, né? É um dos hormônios, exatamente. Caminhada produz a oxitocina, sim. Sim. Né? Vai a Todos vários liberação. hormônios, né? Exatamente. Sua ajuda a, como é? A expelir Suar, ajuda a expelir as emoções ruins? a caminhada, né? A caminhada, o exercício físico, expele, sim, as emoções ruins, porque você canaliza, você transforma aquela emoção, você canaliza. Sim. Mas melhor que tudo, Pascaline, é você lidar com a situação. Não só colocar ou distorcer o objetivo, mas você lidar com a situação,
ter o controle emocional e lidar com a situação de forma direta. É como eu costumo dizer É na clínica, verdade. não adianta a gente colocar o problema debaixo do tapete. Porque É um dia verdade. você coloca uma vez, coloca duas, três. Vai chegar um dia que você vai precisar andar acima do tapete e vai cair. Porque já tem montante alto. É Então não verdade. adianta. É verdade. Tem que resolver o problema. É, é verdade. Se for só empurrando, não vai dar. Uma hora ele explode e aí você não tem controle da situação mais, né? É. Qual a melhor forma de estar bem psicologicamente? Métodos. Olha aí, métodos. De algum, um ou dois métodos aí para Sanches, Augusto Sanches. Pergunta. Sanches, é se conhecer. Não existe um método assim. Esse é o bom, esse é você começar a se conhecer. E outra coisa, é buscar momentos de prazer. Porque diante do contexto de isolamento, você se sente muito só. Então, é buscar É. atividades em família e momentos de prazer. Isso vai lhe deixar mentalmente mais estável. Não vai deixar totalmente confortável. Ela minimiza os danos, Hum. porque os danos vão surgir de toda forma. Mas ela De todo minimiza. jeito vai ter. Sim. Tem aqui como se ajuda uma pessoa que é negativa. Se ajudar alguém que tem princípios negativos e agora em pandemia, então deve ser algo assim bem difícil. Mas a profissional está aqui para ajudar um pouco, né? Uma pessoa que é negativa, ela pode ter vários fatores. Ela pode ter algum transtorno que leve ela a ter pensamentos negativos, entende? Então, dizer Hum, aqui como é que ajudar, você pode conversar com a pessoa, mas ela precisa de uma orientação de um profissional. Não só num dia, porque é, você ter um pensamento que o mundo vai acabar, não é o outro dizendo que não vai acabar que ele vai acreditar. A gente costuma dizer que é uma distorção cognitiva. Para ela, o mundo vai acabar. Então não adianta você dizer sim, que não vai sim. acabar, porque para ela vai acabar. Então é preciso fazer um acompanhamento terapêutico. É uma necessidade, né? Aí, Sim, Maria Tânia sim. tá, parabéns pela live, ô, coisa obrigada, coisa boa, tá vendo? E aí a gente tá vendo que tem algumas participações. Eu estou muito feliz porque a gente sabe que a gente está ajudando. Significa que a ajuda está chegando, né? Sim. Para quem caminha, continue caminhando, né? Quem faz balé, faça, dentro de casa, nos limites do que pode, porque a gente sabe que ainda tem o contágio, né? Como profissional da Sim. área de saúde, você sabe, é muito, muito complexo ainda. A gente teve um amigo que hoje ele disse assim, eu não aguento mais esse pico dessa pandemia. Mês passado era o mês passado, agora é esse mês, agora já é o mês que vem, a gente não vai sair nunca de casa. Eu comecei a São as rir. incertezas, né, Clídia? As incertezas, e é Mas isso de que gera certeza. ansiedade. É algo assim muito, muito, muito complicado para a gente lidar, mas a gente pode lidar, pode e deve, Sim. né? Mas sabe o que eu É, costumo ver, Cleide? É que nós, seres humanos, a gente tende a projetar muito o futuro e esquece do presente. A gente tem que viver o hum, presente, né? Não projetar quando a gente vai sair. Isso gera ansiedade. Quando, onde a gente não tem uma perspectiva. Tem estudos hum, sobre vacina? Estudos, mas nada comprovado, é, né? Então, é é, você viver o agora, o presente. Então, o que eu posso fazer agora para tornar minha vida mais hum, fácil, mais feliz, com o que eu tenho é hoje? verdade, É uma adaptação, é trabalhar uma adaptação, porque a gente vive em um outro contexto, um contexto totalmente atípico. sim. Tem um prof. José Flávio, e nos vejo como assim, não vejo como fazer. Não tem como, a gente precisa, ele está falando em espanhol, e aí a gente fala que nesse caso, não tem como, nós precisamos nos adaptar. Eu estava falando com uma colega e ela disse o seguinte: segundo os estudiosos, né, vou parafrasear a frase dela, segundo os estudiosos, não sobrevive o mais forte, mas aquele que se adapta melhor à situação, Exatamente, é verdade. né? E Exatamente. aí eu disse, é uma grande verdade, né? E isso é muito importante que as pessoas aprendam, né? Buscar ajuda, a gente sabe o limite da gente, a gente sabe quando a gente tem, e a gente tem que ir atrás do profissional, porque sozinho a gente não pode, né? Não. Nós É, é, somos é seres uma totalmente situação que vulneráveis. é verdade. Olha, Pascaline está agradecendo, Valéria Bezerra, aí, ó, para vir excelente profissional,
Oh, todo mundo, verdade, aí estão Obrigada. agradecendo. E nos Obrigada. velhos, tem aqui, e nos velhos, como fazer nos idosos? Gente, os bichinhos, eles estão, tem alguns sofrimentos, né? Mas, por favor, pode, se você puder falar. Como é a pergunta, Cleide? Eu não estou conseguindo A pergunta visualizar. é, e nos velhos, como fazer? Nos idosos, professor José Flávio, porque os idosos em espanhol, na verdade, eles chamam de velhos, né? Mas nos idosos, como fazer nesse tempo de pandemia? Já que a gente falou da criança e não tinha falado no idoso. Eu costumo dizer que tudo com diálogo se resolve, Cleide. Então é preciso dialogar, porque muitas vezes o idoso ele quer chamar, quer ser visto, quer chamar atenção. Muitas vezes ele quer aquela atenção, ele quer conversar com alguém. Imagine você dentro de uma casa que ninguém conversa com você. Você vive. Tá me Nos ouvindo, nossos Cleide? minutos. Tá, agora tô. A gente já Tá. está nos nossos minutos finais. Você pode fazer essas considerações que não. Ah, gente, antes disso, gente, muito obrigada. Travou um pouquinho. A residencial ela está tendo esses Tá problemas, gente. Muito travando. obrigada. É, Muita gente agradecendo. Dona Cássia está agradecendo pela live, pelas explicações, parabenizando. Todos vocês, muito obrigada. E a gente sabe que vai ficar lá, né? Então, muitas pessoas vão visualizar. Né? E também tem aqueles que têm o perfil fechado, que a gente não visualiza aqui, mas eles veem a gente. sim. Pode falar. Eu que agradeço, Cleide, pela oportunidade, porque eu acredito que o conhecimento deve ser levado. E assim, a gente constrói o conhecimento nessa troca. Você traz o que você conhece, você sabe, e eu levo o que e a gente constrói. E também com os É, comentários. Então, eu acho que nossa vida a gente é uma construção, construção de conhecimento. E para a pandemia, é em verdade. relação a você viver, é buscar conhecer a si mesmo, é tentar identificar as emoções, tentar saber seu perfil emocional e fazer com que isso, se você conhecendo esse seu perfil emocional, use a seu favor. Se eu sei que eu vou Sim, me estressar, se eu sei que eu vou ter a raiva, então tente mediar aquele ali, aquela situação. Você sabe que vai lidar com aquilo. Então tente mediar, converse com alguém de sua confiança, expresse seus sentimentos. É muito bom conversar com as pessoas. Então, é verdade. converse, se conheça, é isso que eu deixo. Olha, é verdade, parabéns, olha, tá vendo? E a gente vamos nos organizar para a gente fazer uma outra, e aí a gente falar um pouquinho sobre a inteligência emocional e o Sim, idoso, porque aí para que a gente consiga ajudar eles um pouco abarcar. também, né? É, tá certo? E fico Tá grata. bom. Aí, ó, parabéns, show, Igualmente. Suiane agradecendo. Flávia, muito obrigada. Obrigada, Tá? gente. Fica com Obrigada Deus. você. Tchau, Cleide. Tchau. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É, foi muito bom. Mas eu gostaria que a gente pudesse. A gente vai ter uma outra live sobre, e aí a gente pode conversar e vocês também podem participar um pouco mais, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.